Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Joventina Simões Oliveira, sou presidente do Instituto e quero dizer que estou honrada com a presença de vocês, todos os componentes do grupo de Geografia. Isso é uma honra para o Instituto. Eu acho que o Instituto nunca teve tantos geógrafos e futuros geógrafos aqui. E nós somos Instituto Histórico e Geográfico. Bom, hoje nós vamos ter uma palestra que é da maior importância, do professor Manuel Cirício Neto, graduado em Geografia pela UFRN, mestre pela mesma universidade, doutor pela Universidade Federal do Ceará. Já tem vários trabalhos sobre o tema, inclusive um recentemente publicado numa revista do Amazonas, não é isso? Então vamos ser presenteados com a sua palestra. Eu peço para ele as merecidas palmas. Vamos lá, professor. Bora lá, professor. Seu Manuel, eu tenho medo que a véia caia. Caia não, seu Manuel. Obrigado, professor. Eu vou usar assim. Boa tarde a todos. Inicialmente, para mim, é uma honra, e aí eu gostaria de começar agradecendo o Instituto Histórico Geográfico, aqui na pessoa da doutora Joventina, e a todos os sócios do Instituto. Instituto esse que, ao longo do tempo, teve aí muitos debates, de seridoenses, que eu honro, e para mim é uma satisfação estar aqui no dia de hoje. Com um tema, com uma palestra, para mim, além da questão de ter uma relevância social, acadêmica, para mim dá maior relevância porque está relacionada a um contexto de uma região de muito apreço, que é o Seridó. O Seridó Potiguar, na qual nasci, fui criado, e tenho uma honra, assim como todo seridóense, de dizer que é daquela região. Então, para mim é uma satisfação, doutora Joventina, de estar aqui hoje, junto com o pessoal da turma de Geografia, da UERN do Campus de Açu, a qual também saúdo e agradeço o professor Raimundo Inácio, sócio do Instituto, pelo tal convite. E aí, pessoal, hoje a nossa palestra, nossa fala, nosso diálogo, ele vai ser em torno do tema desertificação, e mais especificamente a desertificação no núcleo Seridó. Inicialmente, começo me apresentando, sou o professor Manuel Cirício, como já foi dito aqui, graduado mestre pela UFRN em Geografia, doutor também em Geografia pela Universidade Federal do Ceará. E aí, atualmente, professor do Departamento de Geografia da UERN Campus Açu e professor também do Programa de Pós-Graduação da UERN, vinculado ao campus de Mossoró. Para a nossa fala de hoje, eu vou trazer pelo menos esses 4 tópicos aí para sustentar e dar base ao entendimento disso que nós estamos chamando como desertificação. Primeiro, entender e apresentar essa desertificação a partir das suas causas, dos seus processos e das suas consequências, como é que isso tem sido estudado no mundo todo, mais particularmente no território brasileiro. Posteriormente, entendendo o contexto geoambiental e socioeconômico do Seridó, região de interesse. Depois, trazendo a perspectiva em si da desertificação e daquilo que a gente chama de refúgios de biodiversidade. E, por último, entendendo e trazendo e alertando o contexto atual da instalação de parques eólicos na região, que tem sido muito discutido em toda a região, no contexto nacional. Obrigado. Então, inicialmente, nós temos aí a perspectiva do entendimento desse fenômeno. O que é desertificação? Praticamente, a gente tem um fenômeno muito complexo, ainda por vezes
desconhecido no que diz respeito às suas variáveis, os seus processos atuantes. Isso, né, num contexto aí da literatura em que diz que o termo desertificação ele tem tido aí diferentes significados, ora por vezes contraditórios, ora sinônimo de deserto, ora sinônimo de um fenômeno que ocorre por causas naturais, ora fenômeno que ocorre por causas antrópicas. Então o termo desertificação é algo bastante complexo e por vezes, como já foi dito, contraditório. O que a gente tem é que há atualmente uma falta de consenso em relação aos indicadores que são utilizados para avaliar o que a gente chama de desertificação. E aí, segundo esses autores, Herman e Hudson, há debate sobre a existência, a definição e formas de avaliação à desertificação. Então, o primeiro ponto é esse. O que é desertificação? Porque à medida com que eu entendo um determinado fenômeno, eu posso destacar quais são os indicadores para estar avaliando, estudando, para estar monitorando. À medida com que esse conceito ele aparece de forma ambígua, contraditória, acaba ficando muito mais difícil da gente entender esse fenômeno, né? E, consequentemente, fazer todo o processo de monitoramento. Inicialmente, né, no contexto histórico, essa desertificação ela surge ainda no início do século XIX, década de 1910 e 1920, não particularmente com esse nome, desertificação, mas já se colocando aí, né, num contexto de dessecação do clima, né, da aridificação do clima em torno ali da região do Sahel no continente africano. E aí há destaque, né, esse conceito de dessecação relacionado à aridez do clima encontrado naquela região. Esse contexto, né, de secagem do clima, ele é inclusive identificado em algumas literaturas históricas no território nacional. Alguns pesquisadores já alertando, no início do século XIX, 1900, para o crescente desaparecimento dos corpos hídricos no território brasileiro. Na década de 40, o francês Albert Aubreville, ele introduz o conceito de desertificação, destacando, sobretudo, o que é um processo de degradação das florestas com a intensificação da erosão do solo. Então, aí, na década de 40, é quando surge esse primeiro processo associado ao termo desertificação. Na década de 50, né, se introduz também outros conceitos, como, por exemplo, desertização, para relacionar os processos de avanço dos próprios desertos de maneira natural, não de maneira antrópica. E aí chama-se a atenção a primeira enciclopédia das regiões secas do mundo, associado aí ao Programa de Zonas Áridas da Unesco. E aí, na década de 60, a gente tem, né, o destaque para esse fenômeno, dado as grandes secas do continente africano, e aí né, as Nações Unidas, né, eles se reúnem para destacar que aquele processo era muito mais do que um processo natural. Ele talvez fosse já fruto de processos de degradação resultante de uma ação humana. E aí, no território brasileiro, há de se destacar o professor Vasconcelos Sobrinhos, né, um pesquisador pernambucano que em muito incentivou os trabalhos de desertificação no território brasileiro. E aí, na década de 60 já, ele destaca 4 núcleos de desertificação, entre os quais o Seridó, que a gente vai abordar aqui na palestra de hoje. Então, entendido esse contexto, a gente vê que, hora ou outra, esse fenômeno ele acaba sendo associado ou de maneira natural ou de maneira produzida pelas ações humanas. E aí, mais recentemente, né, a gente tem o conceito oficial dado pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, que destaca conceitualmente que esse fenômeno ele diz respeito ao quê? A redução ou perda nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas da produtividade biológica ou econômica devido aí aos sistemas de utilização das terras ou processo de combinação dos processos que resultam em 2 processos básicos. A degradação do solo nas suas condições físicas, químicas e biológicas, e na destruição da vegetação por longos períodos, né, períodos prolongados. Então, conceitualmente, a Convenção das Nações Unidas ela destaca esse conceito oficial aí.
Então, entendido isso, a gente passa a destacar que, diante desse cenário, Sampaio, Araújo e Sampaio, ele classifica 4 grupos de estudo no território brasileiro associados ao entendimento desse fenômeno, de maneira diferente. Primeiro, os estudos baseados no aspecto climático e ambiental, associado ao quê? Ao ressecamento do clima, ao aumento da aridez no território nacional. O outro grupo de estudo está associado a indicadores, usar tanto indicadores ambientais quanto indicadores socioeconômicos. O pessoal do Ceará tem utilizado muito esse viés metodológico, associando a atribuição de pesos, né, e aí destacando a identificação de áreas ou mais ou menos susceptíveis ao fenômeno. O outro grupo de estudo diz respeito à estimativa de cobertura vegetal por imagens de satélite. E aí, alguns estudos eles destacam nessa perspectiva de imagem de satélite, alertando por vezes que aquele estudo ele pode de repente estar mascarando o fenômeno. Por exemplo, no Seridó, que tem muita jurema preta, ali tudo cobertura vegetal, mas associada à questão da biodiversidade, há um predomínio apenas de uma espécie. Então, será que aquilo ali condiz com, né, o contexto de desertificação? Então, mas é um estudo, um grupo de estudo que tem sido cada vez mais abordado, né, junto aí a pesquisadores de Alagoas, por exemplo, o professor Humberto, ele destaca semanalmente, diariamente, hoje com as tecnologias, processos de avanço da cobertura vegetal. E, por último, a gente destaca os estudos sobre seca, né, de forma associada à degradação da terra e o avanço da desertificação. Né? Aqui a gente tem um aspecto, né, climático e aí associado a esse fenômeno que é a seca. E aí na tese de Oliveira Galvão, ela destaca que a partir desses vários grupos de estudo e os vários indicadores utilizados, nós temos no território nacional vários mapeamentos que resultam em resultados diferentes desse processo, na identificação desse processo. Por exemplo, o primeiro mapa que diz respeito ao realizado pelo Grupo Desert, da UFPI, né, em parceria com o IBAMA, ele destaca aqueles núcleos de desertificação preconizados pelo professor Vasconcelos Sobrinho na década de 60, em destaque aqui, próximo ao Rio Grande do Norte, ao núcleo Seridó, que pegaria a parte do Seridó Oriental. Já nos outros, por exemplo, esse estudo aqui de Richer, ele destaca, praticamente quase todo o Seridó está inserido nesse núcleo de desertificação. E aí, mais recentemente, um estudo do Ministério do Meio Ambiente que destaca e o Seridó desaparece nesse contexto de núcleo de desertificação. Então, são diferentes estudos, diferentes indicadores que acabam tendo aí diferentes resultados nessa perspectiva de entendimento de um fenômeno complexo. E aí, mais recentemente, no contexto desses estudos e trabalhos apresentados, nós temos aí o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, o PAN Brasil, que está fazendo esse ano 20 anos, né, de seu lançamento, publicado em 2004 pelo Ministério do Meio Ambiente, e destaca aí as áreas suscetíveis a esse fenômeno, basicamente relacionadas àquelas áreas semiáridas, áridas e subúmidas secas. Mais recentemente, sim, só destacando que esse PAN Brasil, ele está em atualização, inclusive esse ano, na qual vão ser apresentados ainda em junho novos resultados, né, mais atualizados. Mais recentemente, em 2007, a gente tem a publicação desse trabalho aí, o Atlas de Áreas Suscetíveis à Desertificação do Brasil, em que, né, se é destacada aquela região ali, no Rio Grande do Norte, atrelada àquele núcleo de Seridó, né, praticamente associado ao que? Ao que a gente conhecia como Seridó Oriental. E aí, além do Seridó, o núcleo do Seridó, nós temos o núcleo do Cabo-Bró, o núcleo do Cariri e o núcleo do Gilboés, que não fica numa região semiárida, fica numa região subúmida seca. Né? Entre os 3 principais, né, a gente destacaria, né, o Seridó, o Cariri e o Cabo-Bró, Seridó e Gilboés. No estudo mais recente, agora no contexto do cenário estadual, nós temos esse panorama aí de desertificação do estado, em que ele apresenta, além do núcleo, né, outras áreas de maior ou
menor gravidade, né, na qual aparecem outras regiões que anteriormente não estavam sendo destacadas, como, por exemplo, a região do Alto Oeste, a região do Mato Grande e, de muito grave, a região do Seridó Ocidental. Né? E aí o Seridó Oriental ele continua como sendo aí um núcleo de desertificação. Vale destacar que nesse estudo, nesse panorama, se é apresentado aqui cerca de 24, quase 25% da área do estado como tendo muito grave desertificação. É um processo muito grave associado ali aos núcleos. Mais recentemente, o Centro de Estudos Estratégicos, né, destaca esse mapa aí, um dos mapas mais atuais que a gente tem, que foi feito em parceria com a FUSEMI, o pessoal do Ceará muito à frente já nessa perspectiva de entendimento do fenômeno. Ele destaca aí algumas manchas em áreas, algumas manchas fortemente degradadas. E agora essas manchas elas aparecem distribuídas de forma uniforme, tanto no Seridó e agora em destaque sobretudo a região central do estado do Rio Grande do Norte, pegando ali parte do Vale do Açu, né, parte de Santana dos Matos, principalmente. E aí esse mapa ele, né, é um dos mais atuais que é levado em consideração aí nesses estudos estaduais. E nesse mapa a gente tem pontuado o estado do Rio Grande do Norte como o estado que tem a maior proporção de áreas degradadas, fortemente degradadas, associadas ao fenômeno de desertificação. Cerca de 12% do território. De todos os estados aqui, norte de Minas Gerais e, né, a parte do Nordeste brasileiro. E aí, mais recentemente, no projeto do Governo Cidadão, se é apontado aí, isso aí faz parte de um projeto de plano piloto, né, para a recuperação de áreas degradadas, e se é apontado nesse projeto a região do Seridó como um todo, parte do núcleo, do que se chama núcleo de desertificação. E aí dentro desse núcleo, que compõe aí cerca de 20 municípios, a gente tem, eles escolheram esses 3 municípios, Equador, Parelhas e Carnaúba dos Dantas, para compor esse projeto de recuperação de áreas degradadas. É um projeto que teve muitos resultados, né, alguns resultados junto às comunidades rurais, que foi utilizado como plano piloto. Mas o que eu gostaria de destacar é que nesse estudo, né, feito pelo governo do estado, se é colocada a região como um todo como um núcleo de desertificação. E aí a gente vem especificando alguns aspectos geoambientais e socioeconômicos do Seridó, né, que é objeto de estudo, né, foi objeto de estudo aí já em algumas pesquisas de mestrado e doutorado que a gente tem realizado. O Seridó, que tem praticamente cerca de 20% do território estadual, né, e que tem uma interessante diversidade de paisagens, porque ele fica ali no contraforte da Borborema com a depressão sertaneja. E ali, nesse contraforte da depressão sertaneja com a Borborema, nós encontramos interessantes índices totais pluviométricos que variam desde 800 milímetros, próximo a Jucurutu, Caicó, até cerca de 300 em Carnaúba dos Dantas, por exemplo. E isso vai ter repercussões em todo o sistema ambiental dentro dessa região. Aqui é um mapa, foi recentemente, né, feito, né, junto a um artigo que está ainda no prelo. Mas aqui eu coloco só para a gente destacar o contexto do Seridó dentro do território potiguar. E aí, né, como eu destaquei aqui, a gente tem um interessante gradiente pluviométrico, totais médios, desde 300, 400, ali próximo a Carnaúba, porque não pegou nessa imagem, até próximo a 700, 800 milímetros. E mais importante do que isso é que há de se destacar, esse total pluviométrico ele é distribuído no território de maneira desigual, né, variando no tempo e no espaço, o que acaba repercutindo na paisagem, na dinâmica dos ecossistemas e em todo o ambiente. Isso aqui é um balanço hídrico realizado da cidade de Caicó, que mostra basicamente cerca de 9 meses com déficit hídrico, né, na qual 3 ou 4 meses do ano, né, a gente tem, na verdade, 2 ou 3, né, um pouco de excedente hídrico. E aí, no contexto
das paisagens, como já foi destacado, nós observamos uma diversidade muito interessante. Isso aqui foi parte de um artigo publicado recentemente na Geonorte, revista Geonorte do Amazonas, que mostra as unidades de paisagem, a complexidade que a gente tem em termos de dinâmica de ambiente no Seridó. Nós encontramos as áreas verdes, são as áreas de depressão, as áreas mais aplanadas. As áreas em marrom são as áreas de serra, né, os Inselbergs que a gente encontra. Aqui em cinza, né, fica praticamente nosso Planalto da Borborema, e em amarelo as planícies fluviais. Essas unidades geoambientais elas foram setorizadas conforme a distribuição das condições geoambientais, que eu não vou aprofundar, mas para a gente entender, né, a interessante diversidade que é encontrada naquela região. E aí, fruto dessa diversidade, fruto dessa geodiversidade, nós temos, desde da década de 2010, salvo engano, a promoção do que nós estamos considerando como um Geoparque Seridó, né, um território reconhecido pela Unesco, que apresenta, né, uma rica geodiversidade, né, de formas de relevo, de formas geológicas, né, de estruturas geológicas bastante peculiares. E do ponto de vista socioeconômico, nós temos dentro desse território peculiar, né, que é o Seridó, e eu digo peculiar porque não é que eu sou seridóense, o professor Luxemburgo, um alemão, que veio na época dos estudos do IOCS, ele já destacava o Seridó como uma região natural própria dentro do semiárido brasileiro. Depois do professor Luxemburgo veio Guimarães Duque. Guimarães Duque destacou novamente o Seridó como uma região natural bastante específica e peculiar dentro do território semiárido. E aí a gente tem esse Seridó, diante de toda essa diversidade ambiental, também ainda inserido diante de um contexto bastante peculiar que é do seu povo, né? Um povo que tem certa singularidade, tem uma cultura própria, e essa cultura é base, né, também dos aspectos socioeconômicos que foram desenvolvidos ao longo do tempo naquela região. Entre os elementos socioeconômicos que a gente destaca, o professor Moiratan Macedo, o próprio Plano de Desenvolvimento do Seridó destaca isso, a professora Ione Moraes, ela destaca pelo menos 3 ou 4 ciclos socioeconômicos naquela região. Primeiro, a questão da pecuária, na qual, né, os fazendeiros, né, os proprietários de terra, chegam naquela região por volta de 1600, 1700, e aí, com a constituição das fazendas, a gente tem a pecuária, né, avançando em direção ao interior do estado, na qual é vista, sobretudo, o quê? Pelo potencial de pastagem que a gente encontra naquela região, além das condições que vão ser encontradas junto à Ribeira do Seridó, né? A Ribeira do Seridó que dá origem a todo esse contexto socioeconômico de ocupação do território, enfim. Posteriormente, a pecuária, que até hoje tem reflexo na cultura, não só do Seridó, mas de todo o semiárido, nós temos ainda a cotonicultura. E aí vale destacar a cultura do algodão como base, né, da própria cultura do seridóense e da própria economia. Isso porque no Seridó a gente encontraria uma espécie bastante específica, o algodão mocó ou algodão seridó, né, que foi, né, base de toda a economia algodoeira até a década de 60 e 70. E aí a gente tem o algodão mocó, o algodão seridó, como um dos melhores, se não o melhor algodão do Brasil, né? Então, muito se extraiu daquela região com base o quê? Nessa produção de algodão. Isso certamente teve um impacto muito grande no ambiente, né, nas formas de degradação. Mais recentemente, na década de 40, se tem a descoberta da xelita, né, a promoção, com a guerra com a Segunda Guerra Mundial, a promoção da extração de minérios, né, principalmente ali no município de Currais Novos, na qual a mina de Brejuí ela se destacaria, né, como um ponto importante, principalmente no Seridó Oriental, né, potencializando toda aquela socioeconomia daquela região. E mais atualmente, a partir da queda, vamos dizer assim, do algodão,
a gente tem as indústrias da cerâmica, o polo cerâmico do Seridó como um dos principais, né, do estado do Rio Grande do Norte, e que tem demandado muita extração de lenha e argila, né, consequentemente aí impactando diretamente todo aquele ambiente ali. Sim, vale destacar aqui, né, que esse contexto socioeconômico, principalmente do algodão, isso vai repercutir diretamente no contexto educacional e político da região, né? O Seridó, a partir daquela cotonicultura, ele lança ao território, não somente estadual, mas o território nacional, políticos do quilate, né, de Juvenal Lamartine, José Augusto, Dinarte Mariz, né, até o padre Valfredo Gugel. Então, o Seridó ele acaba, junto com essa promoção socioeconômica, exportando também o potencial humano, né, os políticos que destacam-se no cenário estadual e nacional. E aí, mais recentemente, junto ao Programa Estadual de Combate à Desertificação, o PAI, elaborado pelo Estado do Rio Grande do Norte em 2010, a gente dá para ter aqui um panorama, né? Eu peguei só essa imagem para a gente ilustrar. Essa imagem ao lado diz respeito à produção de lenha, né, na década de 90. E destaca-se aqui, ó, sobretudo, quanto mais verde, né, mais a produção de lenha. Então, o Seridó ele se destaca nesse contexto de produção de lenha, né, ainda na década de 90. Né, e aí, isso certamente é um dos principais aspectos causadores daquele processo de degradação, principalmente observado aonde? Na região do Seridó Oriental. Mais recentemente, aí a gente tem o diagnóstico do uso da lenha, né? É um estudo elaborado pela ADES em parceria com o GTZ, uma organização alemã, e aí destaca, né, o destino, né, a origem de toda essa lenha. E basicamente eles destacam que cerca de 69% do uso mensal da lenha é direcionado às cerâmicas da região. E cerâmicas da região, né, além disso, a gente tem as queijeiras, as carvoeiras, as padarias, tudo isso, né, resulta aí nessa extração de lenha. E no mesmo documento tem destacando-se que o quê? Qual era a lenha que vinha dali? Além da jurema, além da algaroba, que geralmente a gente diz, não, é uma espécie exótica, tudo bem. Mas além da algaroba se tinha o quê? A extração da jurema preta, que é uma espécie nativa, e do pereiro, que também são espécies presentes naquele território. Ou seja, além daquelas espécies exóticas, nós temos ainda hoje a extração da própria lenha para toda essa produção aqui dessas atividades socioeconômicas. E aí, mais recentemente, né, no ano de 2021, o Seridó acaba sendo capa do The New York Times, né, associado ao processo de desertificação. Um processo que a capa chama em movimento lento, né, silencioso, associado a essa extração de recursos para atividades econômicas regionais, com destaque à produção ceramística, em Carnaúba dos Dantas. Sim, Cerício. Então, e aí, como é que fica esse contexto? A gente tem um contexto ambiental que naturalmente já tem certos elementos ali de fragilidade, de morfodinâmica intensa, e nós temos uma população que, embora, né, tenha a sua certa vulnerabilidade em torno de um clima semiárido, está ali disposto, né, um dos principais IDHs de todo semiárido. E aí, o que é que a gente tem isso? Como é que isso resulta em processos de desertificação? Primeiro é chamar a atenção, né, ao que a professora Marta Celina Salles destaca, o professor Absab já destacou em torno de uma predisposição à desertificação, que a pressão dessa população sobre um ambiente que já é frágil, ele leva cada vez mais a um processo de deteriorização, que leva, por sua vez, a um processo de retroalimentação, ou seja, o processo de degradação leva à pobreza, e essa pobreza leva cada vez mais à degradação. Né? Então, há um processo, né, em torno do uso de certas áreas de grande fragilidade, que intensificam processos morfodinâmicos, como a gente vai ver aqui. E aí isso é algo que o professor Vasconcelos Sobrinho já chamava a atenção junto à presença dos 4 núcleos de desertificação, entre os quais, né, Cariri, Gilboés, Cabrobró e Seridó. E ainda na década de 60, e eu gosto de chamar a atenção nisso, porque
faz a gente pensar que ainda na década de 60, quando a cerâmica não era, né, uma atividade socioeconômica em destaque, ele já alertava que o Seridó era a região mais erodida de todo o Nordeste. Né? Então, há de se pensar que grande parte dessa erosão, ou ela é de maneira natural, ou ela já é fruto e resultado do processo de cotonicultura, né? das outras também economias que vieram anteriormente, né? Que tiveram repercussões nesse processo de erosão e degradação. E aí eu gosto muito dessa imagem, porque ela faz a gente pensar também. Uma imagem é do município de Caicó, no ano 2021, e a outra imagem, bastante semelhante, é do deserto do Atacama, né? Um dos desertos mais secos de todo o mundo, presente na região dos Andes, e aí a gente observa a semelhança das imagens. Mas nunca perdendo a noção de que um processo, aqui em cima, no município de Caicó, é fruto do quê? De um processo de degradação ambiental, na qual necessariamente envolve o homem. Nesse outro caso, envolve um deserto natural, um bioma, né? Então, não necessariamente está associado a processos de degradação humana. E aí a gente entra agora para destacar alguns estudos que a gente tem desenvolvido junto à pós-graduação, em torno aí dessa fragilidade dos ambientes semiáridos do Seridó, na qual, inicialmente, a gente tem aí esse panorama de fragilidade ambiental. O que é fragilidade ambiental, professor? Está associado a processos de erosão intensa. Basicamente seria isso, né? Onde os processos morfodinâmicos eles acabam atuando de maneira intensificada. E aí, na nossa pesquisa de mestrado, ao estudar a bacia hidrográfica do Seridó, ela pega aproximadamente mais de 25 municípios, cerca de 33 municípios entre o Seridó paraibano e o Seridó do Rio Grande do Norte. Então, é uma bacia bastante extensa, né, na qual tem o seu principal rio, o Rio Seridó, que é um rio federal. E aí, dentro dessa área da bacia hidrográfica do Rio Seridó, nós encontramos cerca de 20% já dessa bacia associada a áreas de grande fragilidade ambiental, onde os processos erosivos estão intensos, de maneira quase que irreversíveis. E aí essas manchas, como foi um insight muito interessante no final da pesquisa, embora não fosse objeto da pesquisa inicialmente tratada da desertificação, mas ao final a gente viu, esses processos essas áreas de grande e forte fragilidade, elas estão associadas ao núcleo de desertificação, que está mapeado lá nos panoramas, né, nos estudos de desertificação. Então, a gente acabou percebendo que haveria uma certa ligação, né, entre essas áreas. E aí, a partir dessa perspectiva, nós levamos, que só para a gente ter uma ideia desses processos erosivos, né, áreas que já estão bastante erodidas, em todas aquelas áreas vermelhas que eu mostrei para vocês, município de Parelhas, Jardim de Seridó, São José. Esse aqui não, esse aqui está no deserto do Atacama. Né? Então, grande parte daquelas áreas em vermelho está nessa situação, né? De solos expostos, uma caatinga aberta. Sim, professor, então quer dizer que essas áreas, então o Seridó né, só tem desertificação? Não, né? Aí vocês vejam aí que dentro dessa bacia hidrográfica nós temos as áreas que estão em vermelho, que são áreas de intensa degradação, mas nós também temos aí manchas verdes, que seriam áreas ainda conservadas, associadas às nossas serras. E aí, dentro dessa perspectiva, ainda em 2012, já faz mais de 10 anos, nós, ao nos depararmos com a Serra da Formiga, um campo que fizemos na Serra da Formiga, nós acabamos por entender que aquelas áreas serviriam como verdadeiros refúgios da biodiversidade. Enquanto toda depressão sertaneja, as áreas que são mais fáceis de ocupação, elas ao longo do tempo elas foram degradadas, lá no topo da serra ainda estava preservado. Então,
E isso foi bem nítido quando chegou aquele mapa e a gente viu, né, as serras elas ainda estão em verde, ou seja, ainda há muita vegetação ali. Então, a gente colocou, né, foi o título do trabalho, essas áreas, os relevos residuais, como refúgios da biodiversidade no Seridó Potiguar. E aí, mais recentemente, nós acabamos desenvolvendo essa pesquisa do doutorado, né, associada à predisposição da desertificação no núcleo Seridó. E aí, nessa pesquisa de doutorado, nós tentamos entender de forma, né, anteriormente a gente entendeu aquelas áreas mais frágeis, que estão em vermelho no mapa anterior, e aí no doutorado a gente diz, eita, então algumas áreas elas são mais predispostas do que outras para ocorrer desertificação. Isso de forma que naturalmente. E aí a gente foi no doutorado entender, né, de forma mais detalhada aqueles elementos que o professor Vasconcelos Sobrinho já destacava, que veio no conceito oficial de desertificação, que era entender de forma detalhada o que? A paisagem. Como essa paisagem, ela de certo modo, ela é mais ou menos suscetível à desertificação. E com isso, detalhar o quê? Informações de solo e de vegetação. Em relação aos solos, né, foi recentemente publicado, se não salvo engano, no ano passado, ou nesse ano, não estou bem lembrado, na revista Caminhos de Geografia, um artigo, Unidade de Paisagem e Solos na região do Seridó Potiguar. E entre alguns resultados que a gente aponta naquela pesquisa, acabou-se observando que cada ambiente ele tem sua característica que é própria. Isso em termos de solo. Algumas áreas, naturalmente, elas são mais férteis, outras menos férteis. E aí a gente poderia até pensar assim, não, mas as áreas serranas elas são mais conservadas, então teoricamente elas vão ser mais férteis, que de certo modo está ali beneficiando a vegetação. Aí não foi bem o que a gente observou. As serras, por exemplo, elas se destacaram com os menores teores de fertilidade, né, associada aos cátions de troca catônica, né, a CTC, aos valores de base, saturação de bases. Então, seriam áreas de menor fragilidade no contexto das unidades geoambientais identificadas no Seridó. Então, certamente, esse não era um bom indicativo para a questão da desertificação. Ao passo que a gente observou, e aí sim era esperado, as áreas de planície fluvial, os nossos rios, como áreas de maior fertilidade. Por isso que até hoje eles são utilizados como vazante, né, aí pelo agricultor, e são boas áreas em questão ainda de fertilidade e para o próprio ambiente, né, para as condições geoambientais. E em relação à vegetação, o negócio foi mais interessante. Por quê? Porque até o professor Tricard e a Abissab, eles colocam que a vegetação é o que mais vai refletir uma condição do ambiente. E aí, ao analisar 10 pontos ao longo desse trajeto de 50 quilômetros, nós observamos isso a partir de fitossociologia, enfim, indicadores de diversidade, de riqueza, né, e de densidade. E o que é que a gente encontrou? As nossas serras, aí respaldando aquela pesquisa anterior, elas se destacam como as áreas de maior biodiversidade da região do Seridó, além da própria planície, do próprio rio, que oferece condições boas para aquela vegetação. E as áreas de depressão sertaneja, as áreas com menor índices de riqueza e diversidade. Esse trabalho está em prelo, né, a ser publicado na revista do Departamento de Geografia da USP. E aí, em relação à densidade fitogeográfica, foi o que mais chamou a atenção para a gente. Porque enquanto, né, as serras que a gente pensava que era, né, tudo igual, né, são áreas de grande diversidade, mas ao observar esse indicador, que é a densidade fitogeográfica, ou seja, quantas espécies tem em tal área, né, em uma determinada área, a gente observou que há um decaimento dessa densidade fitogeográfica, a caatinga vai ficando mais aberta. Então, enquanto, né, na Serra da Formiga, nas áreas ali próximas a Caicó, essa densidade é lá em cima, nas serras próximas a Coais Novos, Acari, a densidade fitogeográfica é lá embaixo. Há uma caatinga aberta, naturalmente aberta, que condiz com aquele mapeamento de desertificação, né, que a gente haveria o quê? A diminuição da biodiversidade e o aumento das clareiras, do solo exposto. Então, apesar de ser duas serras, Serra da Formiga, Serra ali próximo de Acari, né, essa densidade ela diminui. E ela diminui, né, aqui é um indicativo para futuras pesquisas,
ou em torno de uma condição natural, típica daquela área, ou também já associada a processo de desertificação, que está relacionado, como o próprio nome diz, o conceito traz, a perda da produtividade, né, a diminuição da produtividade primária, que é, no caso aí, associada à vegetação. E aí, para a gente ver, ó, essa diversidade bonita que tem o Seridó, né, de tipos de caatingas, né, de tipos de geoambientes associados, né, a condições distintas. Ora muito seco, né, uma caatinga aberta, né, e ora associada aqui a enclaves úmidos, por exemplo, a Serra da Formiga, com solos bastante espessos, né, com alto teor de ferro. Então, tudo isso a gente aí tem no Seridó. E aí, outra coisa, já finalizando, doutora Joventina. E aí, já finalizando, eu não poderia, né, vir no Instituto e deixar de falar o contexto atual que perpassa o Seridó junto ao avanço e à instalação dos parques eólicos. É o que tem sido muito discutido, né, na mídia regional, nos movimentos sociais, e ainda bem, né, a gente precisa trazer esse alerta. Isso por quê? Aqui só um panorama inicial da instalação dos parques eólicos no estado, na região do Nordeste, e o que a gente observa é que há um alarmante avanço em algumas áreas, especialmente em áreas de caatinga, que acaba por compreender cerca de 90% de toda a energia eólica instalada no território brasileiro, e aí destacando que os impactos, por vezes, ainda permanecem desconhecidos, né? Por ser uma atividade muito recente, a gente ainda tem que ter um pouco de certa cautela. Alguns estudos dizem que os impactos eles são regionais, precisam ser contextualizados de acordo com tal área. Ou seja, o que vale lá para a Bahia talvez não é o que se identifica como um impacto aqui no Rio Grande do Norte. São áreas diferentes do ponto de vista ambiental. Então, esses impactos eles precisariam ser contextualizados. E aí, mais recentemente, ainda esse ano, a gente publicou na revista do Departamento de Geografia de Açu, nas Geointerações, esse panorama aí do avanço das energias eólicas junto ao estado do Rio Grande do Norte. E o que a gente observa? Esses parques eólicos, eles estão, principalmente os eólicos, a gente não falou do solar, porque o solar já é uma outra realidade, eles estão inseridos no estado do Rio Grande do Norte, principalmente aonde? Nas áreas de vegetação nativa, de caatinga nativa. E aí eles estão avançando em direção ao Seridó atualmente, e há de se destacar ainda, além dessas áreas de vegetação nativa, áreas que abrigam importantes sítios arqueológicos. Então, ali em preto está os parques eólicos, se vocês associarem, é onde a gente tem também uma concentração interessante de sítios arqueológicos, além de vegetação nativa. Então, um ponto de alerta, né, para a gente pensar aqui. E aí, diante desse avanço das áreas, junto a projetos de instalação no Seridó, a gente tem chamado a sociedade, né, os movimentos sociais, né, a Caritas Seridoense, Caritas Caicó, que no ano 2021 ou 2022, salvo engano, realizamos em plena festa de Santana, né, junto ao bispo diocesano, Dom Antônio, nós realizamos o primeiro seminário regional sobre os impactos eólicos dos parques eólicos, a vida pulsa no Seridó, para chamar o debate, né, para a sociedade. E junto a isso, né, inúmeros outros movimentos ao longo do Brasil, né, no território brasileiro, começaram, né, a se destacar. Né, junto a essa discussão, atrelada às áreas de alta biodiversidade, de sítios arqueológicos, chamando a atenção para aquela região do Seridó. E aí, no contexto do Seridó, nós temos pelo menos 4 mega empreendimentos, né, que pegam parte do Seridó da Paraíba, parte do Seridó. Eu não vou citar o nome dos empreendimentos, mas basicamente nós temos empreendimentos que, um empreendimento, por exemplo, tem mais de 500 hectares diretamente, né, atingindo diretamente aquelas áreas ali. E onde é que essas áreas estão sendo inseridas no contexto do Seridó?
naquelas áreas em verde que anteriormente a gente destacou como refúgio da biodiversidade. Ou seja, num território em que a gente fala de desertificação, que tem algumas manchas apenas de refúgio, de biodiversidade, é onde essas empresas agora estão focando seus empreendimentos, né? O que dá um certo alerta para a gente. E aí, entre essas áreas no Seridó, a gente destaca aí, ó, a Serra da Formiga, o Complexo Acari Parelhas, né, ali a Serra dos Quintos, que já foi tomada, né, já foi inserida um parque eólico, e ali próximo à Serra Corá. Então, no contexto do Seridó, onde ainda tem vegetação, tem um projeto atual de eólica chegando. E aí isso está presente no artigo que eu já destaquei, mas outra coisa que chama a atenção e que tem sido pouco discutida é a dinâmica florestal do território seridoense, da região de Seridó. Vocês vejam que, ó, após a seca de 2016 que a gente teve, houve um decréscimo da cobertura florestal na região em mais de 70%. Isso de acordo com os mapas das informações do mapa Biomas, que é utilizado também em órgãos oficiais, né, do Estado, enfim, para o monitoramento dessa vegetação. O que nos chama alerta que o contexto de mudanças climáticas, de aquecimento global, junto à dinâmica dessas florestas, em um território também de um contexto específico, que é o Seridó, relacionado a um fenômeno de desertificação. E aí, além de todo esse contexto, outro documento agora oficial do Estado, ele nos resguarda para destacar a importância dessas áreas, que é o projeto de macrozoneamento ecológico econômico da bacia hidrográfica do Piranha-Açu. Um documento produzido pelo governo estadual por R$3 milhões e destaca ali, indica algumas áreas que podem ou não serem utilizadas para algumas atividades ou para ações de conservação. E aí o que é que a gente está observando naquele documento? No próprio documento a gente destaca, aquelas áreas de serra lá no Seridó são áreas de grande importância biológica, a maior biodiversidade do Seridó está ali. São áreas que oferecem suporte ambiental de água, de nutrientes, enfim, são áreas de suporte ambiental e que, por sua vez, deveriam estar sendo utilizadas com uso restrito ou o estabelecimento de unidades de conservação. E aí o governo, com a chegada das eólicas, ele coloca o documento um pouco de lado e esquece esse contexto, né, para seu planejamento. E aí, quase finalizando, nós destacamos aqui a grande biodiversidade que ainda se encontra, isso aí é apenas um dia que a gente passou na Serra da Formiga, em Caicó, a grande biodiversidade que se encontram nessas áreas serranas, né, junto à Serra da Formiga, Complexo Acari Currais Novos, Acari Carnaúba dos Dantas. Aqui algumas fotos da professora Sandra Kelly, né, de Araújo, em Caicó, da Serra de São Bernardo, que é inclusive pontuada como patrimônio do município de Caicó, e a Serra da Formiga, aqui com a presença de algumas cachoeiras no período de chuva. São essas mesmas áreas que atualmente têm alguns projetos de instalação de eólicas. E aí, no documento, naquele artigo que eu mostrei para vocês, do Refúgio de Biodiversidade frente à instalação de parques eólicos, nós destacamos alguns elementos aqui, pontuando algumas áreas prioritárias para a conservação. E aí destaco que a Serra da Formiga, em Caicó, essas áreas de serra próximas ao município de Acari, Carnaúba dos Dantas, também em virtude do adensamento de sítios arqueológicos naquela região, como a gente pode observar aqui, e essas áreas aqui próximas ao município de Parelhas, que alguns estudos mostram que tem biodiversidade acima do que a própria estação ecológica do Seridó, mas que, repito, já foi, né, ali, está abrigando já alguns parques eólicos. E aí, além disso, a gente observa, ó, a associação. Em preto, aqui são as áreas de parque eólico, projetos de parque eólico. Em branco, o sítio arqueológico, no Seridó. Então, eles estão muito próximos, né? Então, há um conflito ali eminente entre parques eólicos, entre sítios arqueológicos, entre a grande biodiversidade que ainda resta no Seridó, né? Então, essa discussão, ela é mais do que tudo, ela é necessária. Além de ser necessária, eu acho que ela é obrigatória, né? E é por isso que a gente tem trazido em toda a oportunidade
que surge. E aí, de forma ainda não publicada, mas assim, já alguns inícios de pesquisa futura que eu tenho desenvolvido no meu trajeto de historiador, né, de um pretensor à história. A gente tem aqui esse estudo realizado por Arne Pisse, né, associado ao cultivo de algodão no Seridó. E por que eu coloquei... Não, cultivo de algodão, desculpa, na América Latina. E aí Arne Pisse, um inglês, né, teve essa expedição inglesa aqui na nossa região em 1921, e aqui ele destaca, ó, como é bonito, eu gosto de trazer esses elementos da história. E aí puxando com toda essa discussão que a gente trouxe até o momento. Isso aqui ele destacando, ó, a ganga, que é o que a gente chama de algodão mocó, algodão seridó, em torno de uma montanha, no topo da montanha, no distrito de Seridó, aqui próximo à Serra da Formiga, em Caicó, que ele esteve presente, coletou amostras. Isso por quê? Porque nessa época o algodão mocó era conhecido mundialmente, não só no território nacional, mas mundialmente. E aí essa base, ele trouxe esses pesquisadores, algo que já tinha sido pontuado em 1913 por outro pesquisador, também inglês. Em 1913 ele destacaria que na Serra da Formiga, a Serra da Formiga era o berço do algodão mocó, né? E aí esse pesquisador inglês ele veio posteriormente em 1921 e destacou ali em todo o Seridó, essa foto específica, próximo ao sítio Nicolau, na Serra da Formiga, destacando e coletando essa ganga, o algodão primitivo do que seria o futuro mocó. E aí, mais recentemente, eu gostei da pesquisa e fui atrás um pouco mais de saber dessa história. E aí é interessante porque dentro da lavoura do mocó, a gente ainda pensa que ele está vivo aí, né? O algodão agroecológico mocó, mas há uma pesquisa recente que mostra que existe mais de 400 variedades do que a gente chama de algodão mocó, da qual o algodão primitivo, lá de Caicó, praticamente entra em risco de extinção, porque teve tanta hibridez, tanta variedade, que o algodão primitivo original acabou aí, de certo modo, entrando em risco de extinção. E aí eu chamo a atenção, né, veio esse pesquisador, Arne Pisse, em 1921, e mais recentemente, na década de 60, veio outro grupo de pesquisadores para estudar o algodão mocó em Caicó, do Instituto Agronômico de Campinas. E eles foram lá na serra atrás desse algodão primitivo, que ele chamava algodão caicoensis, porque só tinha lá na Serra da Formiga. Alguns dizem que é de Acari, o algodão mocó, mas eu particularmente, então, no início da pesquisa, acredito que é lá da Serra da Formiga. Não tinha como esse algodão, eles, né, de repente, não sei. Mas se coloca como o algodão primitivo, né, sendo lá dos lageiros da Serra da Formiga. E aí é muito interessante isso. Lá em cima é do grupo do Instituto Agronômico de Campinas. E embaixo, eu com o meu grupo de colegas, eu disse, eu vou tirar uma foto que eu tenho certeza que isso é um algodão mocó primitivo, né, com mais de 5 metros de altura, lá na Serra da Formiga, intocado. E aí eu fiz até uma coleta dessas amostras, mas ao longo do tempo eu acho que se perdeu. E aí, na Serra da Formiga, ainda na década de 60, foi descoberto uma mina, né, uma mina de ferro, um potencial de mineração. E aí no Seridó ficou todo mundo doido, dizendo que isso ia ser uma nova Carajás. E aí, depois que esse senhor, que era o Manuel Batista, dono do sítio Nicolau, lá, o dono do sítio lá na Serra da Formiga, depois que ele ficou sabendo dessa história, que a Serra da Formiga ia ser uma outra Carajás, ele disse, aquele povo ele só queria o ouro, ele não estava interessado em algodão, não, ele só queria o ouro, porque estava pensando que era pesquisa de interesse mineral, né? Mas o fato é que a Serra da Formiga, alguns estudos da Embrapa têm colocado a semente primitiva do algodão mocó, que chama a atenção, está no brasão da bandeira do nosso estado, né? E aí, diante da inércia política, talvez na nossa região, a gente perdeu um pouco esse debate político, mas eu acredito que ele precisa ser retomado. Diante de todos esses, né, os alertas que a gente tem destacado,
em torno daquela região. E aí destaca-se essa serra como um ponto importante, que além de toda a biodiversidade, há um símbolo ali, o algodão mocó, que é presente na bandeira, que está presente na bandeira do estado do Rio Grande do Norte, é parte da cultura do seridoense. Eu acho que vale a pena a gente iniciar aí essa discussão, né? Então, diante dessa inércia que a gente tem na região do Seridó, em torno de unidades de conservação, a região do Seridó, com toda essa complexidade, né, esse potencial de gente, esse potencial de ambiente, a gente tem apenas uma unidade de conservação criada desde a década de 70, 80. Mas de lá para cá, mais nada. É apenas uma com cerca de 1.000 hectares. E aí o que a gente tem atualmente são essas iniciativas pessoais de seridoenses, né, que amam sua terra e que reproduzem em unidades de conservação particular, pessoal, ali um potencial, né, para a conservação de toda essa biota, de toda essa biodiversidade. Então aí eu termino finalizando com essa frase, que é proveniente das ideias do professor Abissab, que ele destaca: identificar e compreender essa diversidade dos nossos semiáridos e dos nossos seridóis, né, com suas limitações, suas potencialidades, seja talvez a chave para a convivência no semiárido, para o desenvolvimento regional e combate ao avanço da desertificação frente a esses cenários de aquecimento global regional. Essas serras ainda funcionando como verdadeiras barreiras ao avanço desse processo de desertificação, né? Então, por último, pessoal, só gostaria de registrar meus agradecimentos, né, à doutora Joventina, né, pela oportunidade da gente ter a oportunidade de trazer nossos alunos aqui no Instituto. Para a gente foi uma honra, viu? Muito obrigado. Quer falar? Pode ficar. É rápido. Kelza. Professor, primeiro eu quero lhe parabenizar, viu? Obrigado. Parabenizar. Boa tarde a todos. Como ela já me apresentou, eu sou lá de um minúsculo municípiozinho de Equador. Nasci e me criei em Parelhas, onde o professor falou tão bem. Mas foi nessa cidade de Equador que chegou um jovem, em 1932, por nome de José Marcelino de Oliveira, que descobriu um minério muito importante lá chamado tantalita, que foi também para o Lifetime. Ele, chique, né? Chegou aí para a revista, e lá foi comercializado esse minério através de Campina Grande, de uma indústria Isso. de Campina Grande, e Equador passou a ser importante por esse minério, que construíram aviões, vocês sabem, e canhões na Segunda Guerra. Não é isso, professor? Isso. Era só um adendo que eu queria registrar na minha cidade, que também é totalmente deserta, tá como uma tábua de pirulito, de tanta lenha que o pessoal extraiu para o decantamento, que se chama de cauli, que eles queimam o cauli. Então eles desertaram uma área na Serra do Giz e na Serra do Mamão, que hoje está completamente devastada. É uma situação bem, bem difícil. Era só um parênteses, eu queria só acrescentar na sua breve. Tá? Nós temos outros seridoenses aqui presentes. Maria do Céu, Costa, Caicó. Vendo. Além de máscara, você está para ver bem a cara. E eu convido o sócio Alexandre Rocha para, em nome do Instituto, agradecer a brilhante palestra que enriqueceu o Instituto. Aprendi um bocado. Algumas coisas são providenciais, né? Eu ocupo a cadeira de número 160 aqui no Instituto, de um senhor chamado José Garibaldi Dantas. Um dos filhos de Manuel Dantas, um caicoense reconhecidíssimo, mas
parte do nosso trabalho como sócio é escrever a biografia do nosso patrono. E José Garibaldi Dantas foi a pessoa que estudou algodão, foi enviado para a antiga Faculdade de Lavras e defendeu a sua tese em cima do algodão mocó, ganhou uma bolsa e foi estudar nos Estados Unidos, voltou a tocar com a tecnologia do sul dos Estados Unidos e implantou o algodão no restante de todo o Brasil. Professor, se o senhor tiver interesse, montamos um grupo de estudos aqui no Instituto Histórico para falar da história do algodão no nosso estado. Eu faço as honras do que precisa ser trabalhado aqui dentro. E é muito bom que a gente tenha uma nova geração chegando aqui próximo, não só com o senhor dando aula, porque acredito que deve ter pelo menos uns 15 anos a menos do que eu, mas também trazer tanta gente bacana para cá. O Instituto agradece demais, portas abertas para todos vocês quando precisarem. E quem sabe esse não seja o início da gente fazer uma reunião do Instituto lá com vocês. Fica a provocação, tá bom? Muito obrigado. E quem puder vir na próxima semana, acabou de ser agendado, né? Nós temos um passeio aqui pelo Centro Histórico que é chamado de Caminhada Histórica no final do ano, que eu tenho o privilégio de poder apresentar. E criamos hoje o tema para que esse seja o assunto da próxima Quinta Cultural, que são os 15 anos da Caminhada Histórica de Natal. Se vocês puderem estar por aqui, quinta 5, nós nos encontramos. Tá bem? Forte abraço e novamente, professor, parabéns e obrigado. Obrigado. Uma crítica construtiva. O brasão que o senhor exibe aí é errado. Porque o Instituto Histórico é o fiscal da história. Então, nós descobrimos aqui, num documento, uma legislação de 1900 e alguma coisa, e 20 e alguma coisa, onde um Corbusiano, que era um arquiteto francês, foi convidado para fazer o brasão do estado do Rio Grande do Norte. E correto, eu tenho aqui e vou enviar, certo? Porque não é o algodão, o símbolo do brasão, é o capulho, né? É o capulho. O pescador também, é uma diferença muito grande. Esse brasão que se apresenta, não é só o senhor, nós mandamos para o governo do estado para que a Secretaria de Educação distribuísse e corrigisse. Nós demos até uma bandeira correta de presente, tem aí, certo? Mas eles não tomaram muito a sério o erro. A governadora mandou fazer, mas ninguém levou a sério. Mas eu vou me mandar, tá certo? Só agradecer novamente, professora Joventina. A dúvida é, o algodão permanece, não permanece? O capulho do algodão. Pronto, muito bom. Tomara que o seridó também permaneça, viu, pessoal, em diante do... Pronto. Não é somente agora um, né, doutora Joventina? São dois, né? 2 capulhos de algodão. Então, tomara que ele cresça, né, e fortaleça cada vez mais nossa história. Muito obrigado, pessoal.